O governo criou um plano sujo contra a oposição para atacar aqueles que defendem a anistia. Eu vou explicar isso para vocês. Primeiro, vamos começar pelo princípio. A maior prova que aqueles que defendem a anistia estão no caminho correto, que toda a força manejada pelo Brasil em prol da anistia dos presos políticos de 8 de janeiro está no caminho correto, é o desespero do governo Lula. Isso tudo começa quando o Flávio Dino, aquele que é um comunista histórico, deu 48 horas para o deputado Sóstenes Cavalcante, o líder da oposição e quem está capitaneando a luta pela anistia de 8 de janeiro, para que o Sóstenes se explicasse sobre emendas. Claramente uma perseguição política contra o parlamentar Sóstenes, que faz um trabalho extremamente sério. O Sóstenes acertou em cheio, ele foi cirúrgico. A oposição está insatisfeita com Hugo Motta porque ele descumpriu um acordo que havia sido selado. O acordo era colocar em votação a urgência da anistia dos presos em 8 de janeiro. Isso foi prometido, os votos foram combinados, fez parte do acordo para a eleição do Hugo Motta. E na política, a única coisa que é valiosa é a palavra, e o Hugo Motta já deixou claro que não tem. O que a oposição entendeu e deixou bem claro é que a única linguagem que o sistema corrupto entende é pressão política com estratégia parlamentar, e isso eles estão fazendo muito bem. Hoje o PL controla a Comissão de Orçamento da Câmara, ou seja, 30% das emendas da comissão vão para o partido que preside a comissão. No caso, o próprio PL. Os outros 70% das emendas são distribuídos proporcionalmente. E é dentro da estrutura legal e legítima que o Sóstenes começou a pressionar o Hugo Motta. Não teve legalidade, teve apenas a essência da articulação política. Mas aí vem o golpe sujo. Flávio Dino pegou uma matéria de jornal publicada no O Globo e utilizou como elemento para iniciar uma investigação contra o Sóstenes. Tudo isso de ofício. E sabe o que é mais absurdo? O Sóstenes foi saber da intimação pela própria imprensa. Nem tinha chego a intimação para ele. É isso mesmo, sem notificação oficial, os jornalistas já estavam sabendo. Conveniente, né? Tá aqui o print do tweet do deputado Sóstenes. Fui surpreendido pela imprensa com a notícia de que o ministro Flávio Dino teria determinado a minha intimação para prestar esclarecimentos sobre manifestações políticas realizadas no exercício do meu mandato. Até este momento, não recebi qualquer notificação oficial. Quando receber, responderei com a firmeza, transparência e equilíbrio necessário. Hashtag anistia já. Esse post aconteceu no dia 27 de abril, num domingo. A intimação acontece em dias comerciais e em horário comercial. No domingo, a imprensa estava sabendo do fato, noticiou, e aí o Sóstenes abriu o jornal, na casa dele, provavelmente, com a família dele, no meio do almoço, e foi surpreendido que ele estava sendo investigado. Mas aí o Sóstenes foi direto e firme, como precisava ser. O parlamento é livre. Deputado eleito pelo povo não se curva a ameaças do ministro do STF. Fazemos política com transparência, dentro da casa do povo. E a luta pela anistia é justa, constitucional e legítima. Não aceitaremos censura. Não aceitaremos intimidação. A coragem do Sóstenes deve ser exemplo para mover todos aqueles que lutam pela anistia. A perseguição do sistema contra o deputado que lidera a oposição é muito clara. Hoje o governo usa a máquina para moer a reputação, a dignidade e achacar aqueles que se opõem ao governo. Não é o Sóstenes que está errado, é o Brasil que está de ponta cabeça hoje. Quem ameaça a liberdade é ministro, quem persegue adversário é o STF. E quem se cala diante disso é cúmplice da tirania da toga. A verdade é que o Lula está diante de um colapso institucional. Porque se o Dino bloquear as emendas para retalhar a oposição, o próprio governo sofre. Porque sem as emendas, o Lula não vai conseguir pagar o preço do apoio que ele compra no Congresso. E todo mundo que apoia o Lula tá porque leva alguma vantagem, senão não vai apoiar o descondenado. E aí a coisa fica tão absurda que os ministros do STF vão além do ativismo judicial e passam a atuar politicamente. Matéria que está na Gazeta do Povo. O STF nem disfarça mais, não esconde que é uma extensão política do Palácio do Planalto. Não esconde que tem interesses e atua e advoga por esses interesses ao arrepio da lei, ao arrepio da própria separação dos poderes, ao arrepio da segurança jurídica e da liberdade de qualquer brasileiro. A Constituição se tornou um livro acessório, não precisa ser cumprida, não precisa ser observada. Os princípios se tornaram simplesmente um self-service, na qual o ministro utiliza para garantir a violação de quem ele quer, de alguma maneira, perseguir. Não há segurança jurídica. E o Sóstenes acaba se tornando mais uma vítima
de um sistema corrupto, cruel, ilegal e desigual.